Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, para ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã, para ouvir a pregação da palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós leremos o texto e depois oraremos a Deus para que nos fale por sua palavra. Lucas 22. Lembremos sempre, meus irmãos, que quando a palavra de Deus é lida, Deus está falando conosco, objetivamente. Toda vez que a palavra é lida, Deus está falando conosco, irmãos. Lucas capítulo 22, de 1 a 13. Veja só o que Lucas diz. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Vamos orar, irmãos. Ó Deus santo e bendito, Tua palavra foi lida, ó Deus. Nos ajude agora, ó Pai, através do Santo Espírito, a expô-la com fidelidade, ó Deus, e zelo. Abra o nosso coração e entendimento com a ação do Espírito Santo que em nós habita, para que a palavra se aproveite, ó Deus, para que ela nos transforme em santos, assim como nosso Senhor Jesus é, e que nós vejamos a glória dele em todas as coisas, ó Pai. Em nome dele nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o momento em que Cristo há de entregar sua vida pelo seu povo se aproxima. A festa da Páscoa está próxima. Há alguns capítulos de Lucas nós já temos visto Jesus dentro de Jerusalém para de fato comemorar aquela Páscoa. A entrada triunfal de Jesus é narrada no capítulo de número 19 de Lucas. E agora nós vemos no capítulo de número 22 a Páscoa se aproximando. Aquela semana está chegando ao fim. É provavelmente, segundo o texto, a quinta-feira, que precede a sexta-feira, onde era comemorada a Páscoa e dava início à festa dos pães asmos. Portanto, a hora de Cristo ser moído na cruz, segundo o desígnio do Pai Eterno, é chegada. Aquele momento pelo qual Cristo veio ao mundo, aquela hora pela qual ele de fato foi enviado, como ele diz mesmo em João: eu vim para esta hora, está se aproximando. Lucas nos diz que estava próxima, no versículo 1, estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Meus irmãos, a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa, ou vice-versa, a festa da Páscoa e a dos pães asmos, eram festas distintas, mas por estarem próximas, eram consideradas pelos judeus uma só festa. A festa da Páscoa, ela dava início ao 15º dia do mês de Nissan, que no calendário civil de Israel é o 7º mês, mas no calendário religioso é o 1º mês. É o mês em que Deus livrou os israelitas do Egito. Foi naquele mês que Deus julgou o Egito e tirou o seu povo com braço forte. Então aquele mês que era do calendário o 7º civil, passou a ser no calendário religioso o 1º
de Israel, o primeiro mês de Israel no calendário religioso. E é um mês chamado mês de Nissan. E no 15º dia desse mês era comemorada a Páscoa. Logo em seguida, dali a 7 dias se comemorava a festa passando por 7 dias, logo depois da comemoração da Páscoa, até o dia 21 era comemorado a festa dos pães asmos. Então do dia 14, que eram os preparativos da Páscoa, na Páscoa, dia 15, até o dia 21 do mês de Nissan, comemorava-se a festa da Páscoa e dos pães asmos. Por isso era considerado pelos judeus uma festa só. Por isso que Lucas diz: preparava-se a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. A festa dos pães asmos, irmãos se lembram, era a festa do pão sem fermento. Durante 7 dias após ter comemorado a Páscoa, imediatamente os israelitas entravam na festa dos pães asmos, que duraria uma semana. E naquela semana eles não comeriam nada com fermento. Não poderia haver fermento na casa de nenhum israelita. Então a festa da Páscoa era comemorada dia 15. Terminou a festa da Páscoa, imediatamente entrava a festa dos pães asmos, até o dia 21 de Nissan. Por isso as duas festas eram comemoradas como uma só. E é por isso que Lucas diz: estava chegando a hora da festa dos pães asmos, chamada Páscoa. E aí continua o texto dizendo: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Meus irmãos, os mestres da lei não ficaram ociosos desde aqueles confrontos no início da semana em Jerusalém, onde testaram a Jesus com várias perguntas. Se lembram que nós já passamos por isso? Aquelas perguntas que eles fizeram a Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Mostra-nos um sinal. Uma mulher teve 7 maridos, lembra do Levirato? De quem será ela mulher na ressurreição dos mortos? Eles testaram Jesus com várias perguntas, mas chegou a hora em que eles foram vencidos e já não perguntavam mais nada a ele. Mas não quer dizer que eles estavam inativos, que eles estavam ociosos. Eles estavam tramando como matar Jesus. O texto de Lucas nos informa, ele diz: preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus. A intenção deles, meus irmãos, não era nova. A intenção deles de tirar a vida de Jesus já perdurava alguns dias anteriores, mas porque chegava a Páscoa e havia muitas pessoas em Jerusalém, eles tinham medo de Jesus ser autoproclamado rei. Então eles se preocupavam com o contexto. Eles têm que destruir Jesus antes da Páscoa, porque nós vimos que as multidões seguiam a Jesus, elas celebravam a Jesus. Eles estavam preocupados com isso, porque Jesus questionava a autoridade deles, dos escribas e fariseus. E se o povo aclamasse Jesus na Páscoa, então era o fim dos escribas e fariseus. Por isso o texto diz que eles se preocupavam, porque a festa era chegada. Havia mais ou menos cerca, meus irmãos, aquelas comemorações em Jerusalém, cerca de quase 100 mil pessoas em Jerusalém e circunvizinhança. 100 mil pessoas. E a maioria delas admirava ou seguia Jesus de perto. Por isso eles se preocupavam em o que fazer com Cristo antes da Páscoa. É o que Lucas nos conta. É interessante que Mateus relata uma reunião dos fariseus, dos líderes, para tramarem como terminar ou como tirar a vida de Cristo. Mateus diz assim: então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Veja, Lucas diz que eles se preocupavam com relação a Jesus porque temiam o povo. Eles tinham que dar um fim a Jesus, mas este fim tinha que ser um fim sem tumulto, uma prisão e uma condenação sem tumulto, para que o povo que até então admirava e seguia Jesus e o aclamava, não provocasse um tumulto. Então eles estão, atenção, como eles vão colocar a mão em Jesus sem que o povo defenda o Cristo? E aí então aparece Judas. Veja o texto no versículo de número 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus.
A conexão, meus irmãos, com o contexto imediatamente precedente é muito estreita. Os fariseus, os líderes, os escribas, os sacerdotes querem colocar a mão em Jesus, querem prendê-lo à traição e matá-lo. Mas como? Se há uma multidão em Jerusalém e aquela multidão está a princípio ao lado de Jesus, eles precisam de alguém naquela multidão que tem uma informação privilegiada sobre onde está o Cristo. Não era fácil encontrar num tempo pequeno, num espaço curto de dias, uma pessoa naquela festa enorme que era a Páscoa em Jerusalém. Por isso os fariseus, escribas, sacerdotes precisavam de alguém com a informação privilegiada. E quem melhor no caso, senão Judas. Judas era um dos 12, diz o texto. Um dos discípulos, um dos apóstolos. Mais ainda, um dos apóstolos Judas era. Se alguém tinha uma informação privilegiada de onde Jesus estaria, era Judas, porque era um dos 12. E a Bíblia diz então que Satanás entrou em Judas. Meus irmãos, nós não podemos jamais desfazer do papel de Satanás na condenação, na traição de Judas, na condenação injusta e na crucificação do Cristo. Satanás tem um papel ativo e ele tem como instrumento a Judas. Em João capítulo 13, versículo 27, João, o apóstolo, dá o mesmo testemunho que aqui nos dá Lucas. Diz assim João: e após o bocado, ou seja, tendo comido do pão, imediatamente entrou em Judas Satanás. E então Jesus disse: o que pretendes fazer, faz-o depressa. João concorda com Lucas e vice-versa. Eles dizem que Satanás havia possuído Judas. Nós não podemos jamais esquecer então da parte ativa de Satanás nos fatos da semana da paixão. Isso não pode ser ignorado, porque, meus irmãos, Satanás quer destruir o Cristo desde Gênesis. Deus prometeu que havia uma tensão e inimizade entre o Cristo, o descendente da mulher, e o descendente da serpente. Já lá em Gênesis 3,15, Deus disse assim: porém inimizades entre ti, serpente, e a mulher, serpente aqui é Satanás, entre a tua descendência, da qual Judas fazia parte, e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça, ou seja, o Cristo te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás tem papel ativo de oposição contra o Cristo. Ele quer de fato destruir o Filho de Deus. Ele quer chegar de fato a destruir, se fosse isso possível, o próprio Deus. É interessante que Lucas capítulo 4, ainda nesse evangelho, nos narra a tentação de Jesus por Satanás. E a Bíblia diz que após Jesus ter vencido a tentação de Satanás, o texto diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, apartou-se de Cristo o diabo, até momento oportuno, até um próximo bote, até uma próxima tentativa, que agora se faz presente em Judas. Portanto, meus irmãos, nós não podemos deixar de lado a posição ativa de Satanás em estar contra Cristo e tentar destruí-lo. Ao mesmo tempo, entretanto, tudo isso seja verdade acerca de Satanás e de como ele usou Judas como instrumento, isso tudo não exime Judas de sua culpa. Judas é culpado. É interessante, nós podemos imaginar que Judas era apenas uma marionete nas mãos de Satanás. Judas não tinha culpa nenhuma, era um pobre coitado usado por um demônio. Não. Judas tinha culpa, tinha responsabilidade. É certo que Satanás atuou por meio dele, mas não sem o consentimento do próprio Judas. E a Bíblia deixa isso muito claro, irmãos. Jesus em Lucas, posteriormente, nos capítulos seguintes, dirá assim: porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus disse que aqui que Judas tem responsabilidade, que Judas possuía de fato responsabilidade moral em trair o Filho de Deus. Tanto que Jesus diz: o Filho do Homem será entregue, como está determinado por Deus, mas ai daquele que por meio de quem ele está sendo traído. Judas tem responsabilidade.
Meus irmãos, Judas fez-se culpado por não haver resistido a Satanás. Satanás entrou em Judas, mas Judas deveria ter resistido. Não é o que a Bíblia diz? Em 1 Pedro, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir-lhe firmes na fé, o que Judas não fez. Judas tem culpa. Ele deixou-se ser possuído por Satanás, ele deu brecha ao maligno, ele deixou de observar o que Paulo escreveu aos Efésios: não deis lugar ao diabo, e é o que Judas fez. E Tiago diz: mas sujeitai-vos portanto a Deus, o que Judas não fez. Mas resisti ao diabo, o que ele também não fez, e o diabo fugirá de vós. Mas o diabo não fugiu de Judas, pelo contrário, tomou possessão de Judas, porque Judas não lhe resistiu, não se sujeitou a Deus, não reconheceu o Cristo verdadeiramente com fé real, por isso Satanás tomou a Judas. Então veja, nós não podemos tirar Satanás do contexto. Ele está aqui atuando em Judas, ele tomou a Judas como instrumento, mas Judas é totalmente culpado por isso. Ele deu brecha a Satanás, ele permitiu ser possuído por ele. Satanás tem culpa pelo que fez e será julgado no inferno. A Bíblia diz que Judas já está lá também sendo julgado, porque tem culpa. Portanto, Satanás entrou em Judas, o chamado Iscariotes, né? Vocês se lembram que Iscariotes é uma referência à cidade de Queirote, em Judá, na Judéia. Queirote era o nome da cidade, Ish é homem, Judas chamado homem de Queirote, homem de uma das cidades de Judá, do sul de Canaã. Por isso Iscariotes, homem de Queirote, que era um dos 12. Versículo 4: e este foi entender-se então, possuído por Satanás, tomado por Satanás, porque permitiu que isso acontecesse. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. A ideia aqui dos capitães são os levitas que guardavam o templo. Quem eram os capitães aqui? Eram os levitas que guardavam o templo, ok? Os sacerdotes, olha meus irmãos, quem está contra Jesus? Os sacerdotes e levitas. Portanto, meus irmãos, você tem que desconfiar de pastores na igreja. Não é todo pastor que está a favor de Jesus. Não é todo músico cristão que está a favor de Jesus. Aqui diz que os sacerdotes, que eram os pastores, e os levitas, que eram os cantores, estavam juntos para trair Jesus Cristo e matá-lo. Às vezes nós falamos, denunciamos igrejas, como devemos fazer, quando elas estão erradas, e as pessoas ficam escandalizadas, parece que não conhecem a Bíblia. Pastores e cantores contra Cristo aqui. Por que isso não aconteceria agora? Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães, guardas do templo, sobre como lhes entregaria Jesus. Como nós dissemos anteriormente, Judas tinha a informação privilegiada, ele sabia onde Jesus provavelmente estaria. E veja então, versículo 5, então eles se alegraram, os sacerdotes e os capitães se alegraram, como o mundo se alegra contra Cristo, não? Já para imaginar isso, irmãos, pessoas que se diziam crentes, que frequentam a igreja, se alegraram em que matariam Jesus, eles se alegraram com isso. E são pessoas da igreja, não está falando de pessoas pagãs, não está falando de gentios, está falando de pessoas, veja, não são pessoas crentes, é diferente ser da igreja e ser crente, okay? São pessoas da igreja, pessoas que frequentam a igreja, okay? Sacerdotes e guardas do templo, eles se alegraram de destruir Jesus, se alegraram com isso. E se alegraram e combinaram em dar-lhe dinheiro. Mateus é o único que informa qual a quantia. Lucas não fala a quantia, mas Mateus nos diz: 30 moedas de prata. O preço de um escravo, o menor valor de alguém, 30 moedas de prata. Foi o preço acertado entre Judas e os principais sacerdotes. Versículo 6. Judas concordou com eles. Está vendo que Judas é responsável? Aqui não diz Satanás levou a Judas, não. Embora Satanás esteja envolvido, Judas concordou com eles. É Judas. Ele tem a sua responsabilidade, certamente. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. É interessante, meus irmãos, que é um mistério o porquê Judas concordou com os sacerdotes. Judas
teria se decepcionado com Cristo? Cristo era aquele Messias político que acabou não se revelando, o qual Judas esperava. E quando Jesus começou a falar de morte, Judas quis assim, por assim dizer, pular daquele barco e entregá-lo, ganhando alguma coisa, ganhando algum dinheiro. É certo que a Bíblia diz que Judas era ladrão, e tudo que era lançado na bolsa ele tirava para si. Há muitos motivos, meus irmãos, pelos quais Judas poderia entregar a Cristo. Aliás, para um pecador que odeia Jesus e odeia Deus, naturalmente, em sua condição caída, tudo é motivo. Você viu pessoas que deixam a igreja pelo motivo mais tolo, que deixam de seguir a Cristo pelo motivo mais tolo? Porque para quem odeia Cristo e quem não tem comunhão com o seu Deus, com o Deus de Cristo, de Jesus, qualquer motivo basta. Por isso a Bíblia nem entra muito nos motivos que levaram a Judas. Qualquer motivo bastaria para um pecador continuar odiando a Deus e o seu Cristo. Versículo 7. Isso tudo está acontecendo, ok? Judas está tramando com os sacerdotes e tal. Agora Lucas vai para outra cena. Ele vai para a preparação da Páscoa. Olha aí, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Mesma coisa, lembra que nós falamos lá? A festa dos pães asmos era uma com a Páscoa. Por isso, chegou a festa dos pães asmos, importava nela comer a Páscoa, celebrar a Páscoa. Então, é a mesma coisa, as festas elas se intercambiavam porque estavam próximas uma da outra. Então, irmãos, diz, chegou o dia da festa dos pães asmos. Nessa festa, como segundo o Êxodo 12, 19, como já falamos, não se comia fermento durante 7 dias. Na casa não poderia haver fermento. Veja mais, Jesus, versículo 8, pois enviou Pedro e João dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. No 14º dia de Nissan, e aqui, meus irmãos, é uma quinta-feira. Nós sabemos o dia da semana aqui, porque Jesus vai morrer numa sexta-feira. Então Jesus morrerá no 15º dia de Nissan, que caiu numa sexta-feira da Páscoa. Então esse dia aqui que Jesus diz aos discípulos, vamos preparar a Páscoa, é o 14º dia, que é uma quinta-feira. Lembra que no calendário judaico, na contagem de dias, o dia do judeu termina com crepúsculo. O nosso dia termina às 0 horas, à meia-noite. O do judeu não, às 5 da tarde, depois dela começa um novo dia para o judeu, porque o descente do sol, o pôr do sol, o crepúsculo é o começo de um dia, de um novo dia. Então, a ideia é que os discípulos começam a preparar a Páscoa no 14º dia, na quinta-feira. Quando chega a tarde desse dia da quinta-feira, já começa a sexta, e à noite é o 15º, é o início do 15º dia, eles celebram a Páscoa. E Jesus é morto, é julgado logo de manhã do 15º dia e morto no início da tarde do 15º dia, que é a Páscoa. Então, aqui os preparativos é quinta-feira. Então veja aí, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou a Pedro dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. Então é o 14º dia, quinta-feira, e está próximo o 15º, que é logo à tarde. Por isso que o Lucas diz, chegou o dia. Por quê? Porque está terminando o 14º e vai entrar no 15º. Às 5 da tarde já é o 15º. Então o preparativo tem que ser feito logo, para que eles celebrem a Páscoa à noite daquele dia que começa o 15º. E olha aí, Jesus, pois, enviou Pedro e João dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. A Páscoa, meus irmãos, era preparada, por exemplo, começando a preparar o cordeiro. O cordeiro era levado ao pátio do templo, ao pátio dos sacerdotes, para ser imolado, para ser morto. Então o judeu, para comer a Páscoa, se valia de um cordeiro, tinha que arranjar um cordeiro, levá-lo ao templo, no pátio dos sacerdotes. Lá no templo o cordeiro era imolado, era morto, e eles levavam o cordeiro para prepará-lo para comer. Junto disso eram preciso comprar ervas amargas, vinho, os pães asmos sem fermento. Então tudo isso exigia um preparo. Por isso Jesus diz, e de preparar a Páscoa. Então havia essa preparação, essas compras a serem feitas. E mais ainda, havia de estabelecer-se um lugar para a Páscoa ser celebrada. E Jesus está dizendo isso, veja aí, versículo 9, eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então veja, haviam que se valer de um cordeiro,
ervas amargas, vinho, pães asmos, tudo isso tinha que ser providenciado, mas teria que haver um lugar, e é por isso que os discípulos perguntam, os apóstolos, onde quer que a preparemos? Onde será o local? E aí veja a resposta de Jesus, vamos ler juntos? Versículo de número 10 até o versículo 12, vamos ler todos juntos, por favor, leiamos. Então lhes explicou Jesus, ao entrardes na cidade, ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei. Então Jesus respondeu à pergunta dos discípulos, onde queres, Senhor, que a preparemos? Então Jesus explicou, ao entrardes na cidade, em Jerusalém, encontrareis um homem com um cântaro de água. Que sinal, não? Por que isso? Meus irmãos, porque um homem com um cântaro de água nas mãos era algo inusitado. Era da função das mulheres carregar os cântaros, e não de homens. Mas aquele homem, não se sabe o motivo, se ele estava ajudando o dono da casa, se era um filho, se era um parente, se aconteceu uma urgência, não havia mulher ali presente, não se sabe o porquê. Mas aquele homem carregava um cântaro, então facilmente ele seria detectado, porque é algo inusitado, é algo que chamaria atenção. E os discípulos então recebem essa ordem de Cristo, Tânia e Graça. Vocês entrarão, Leila, na cidade e verão um homem carregando um cântaro de água. Vocês vão segui-lo. E na casa em que ele repousar, na casa que ele entrar, Elisa e Mateus, vocês perguntarão ao dono da casa. Então o homem do cântaro não é o dono da casa. Vocês perguntarão ao dono da casa, qual o lugar onde o mestre ceará, passará a Páscoa? E ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. É interessante, meus irmãos, que Jesus não identifica o local, mas dá um sinal para que esses dois discípulos, Pedro e João, o identificassem. É interessante isso. Por quê? Jesus está consciente de Judas. Lembra, Jesus é onisciente. Ele antes já havia dito, eu não vos escolhi em número de 12, mas um de vós há de me trair. Jesus sabia desde o início. Quando escolheu a Judas, Jesus sabia o que Judas faria. Ok? Porque é onisciente, é soberano. Mas ao mesmo tempo, Jesus quer passar um tempo com seus discípulos. Ele precisa dizer-lhes as suas últimas palavras. Judas não pode intervir antes disso. Por isso, ainda que onisciente, sabedor de todas as coisas, é também prudente. Ele sabe que Judas está ali. Então ele dá um sinal a João e Pedro. Ele não pode ainda falar abertamente, porque ele precisa passar a Páscoa com seus discípulos. Então é interessante isso, né? Soberania divina, ou seja, Jesus tem um controle de toda a situação, ele sabe quem é Judas, sabe o que Judas fará, mas ao mesmo tempo, responsabilidade humana, a prudência, a providência, ele sabe que não pode entregar antes do tempo. No tempo exato, Jesus Cristo será entregue, não antes disso. E é por isso que, à vista dessas coisas, Jesus toma atitudes prudentes aqui. Ele dá um sinal para só que João e Pedro saibam o local e ali preparem a Páscoa. E então, quando eles entrassem na casa, como disse que aconteceu, entrassem na casa daquele dono e falassem com ele, o dono diria e mostraria a eles um cenáculo espaçoso. O cenáculo era o segundo andar de uma construção, que tinha acesso a ele uma escada fora da casa. Havia a casa, um pavimento só, e o cenáculo em cima. Fora da casa havia uma escada que dava acesso ao cenáculo. Ali geralmente era um salão, tipo um salão, como nós temos aqui um salão de festas em cima. Era um salão de festas, um lugar espaçoso. E Jesus disse que o lugar seria mobiliado, ou seja, haveriam divãs grandes, espaçosos, para se deitar ali. Lembra que os judeus comiam, né? Deitados, era um dos povos que comiam deitados em divãs. Haveriam divãs ali, a mobília, para que eles pudessem cear ou festejar e celebrar a Páscoa. E veja então, no versículo 12, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Agora veja como Lucas termina esta perícope. E indo João e Pedro, tudo encontraram como Jesus
lhes dissera, e prepararam a Páscoa. É interessante esse final, não, de Lucas. E tudo encontraram como Jesus dissera. Tudo foi encontrado estritamente segundo o que Jesus havia dito. A ideia é que enquanto Judas está tramando, Jesus tem um controle de todas as coisas. Jesus será entregue porque ele quis ser entregue. Não é porque ele perdeu o controle. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Ele sabe todas as coisas. Ao mesmo tempo, confia em seu Pai poderosamente. Então a ideia é essa. Tudo estava acontecendo segundo o que Jesus havia dito. Meus irmãos, nós retiramos 5 aplicações desse texto. E nós terminamos aqui. Mas veja só, preste atenção comigo. Lembra que texto, pregação sem aplicação não serve de nada. Agora é a hora mais importante do sermão. É a aplicação dele. Primeiro, nós aprendemos esse texto, irmãos, que estar no meio do grupo dos crentes não faz de ninguém um verdadeiro cristão. Que cada um examine a si mesmo. Estar aqui na igreja hoje não faz de mim nem de você um seguidor de Cristo verdadeiro. Judas também estava com Cristo. E ele era diabo, ele era inimigo. Estar na igreja não faz de ninguém um cristão. Pelo contrário, há pessoas terríveis dentro da igreja. Pode haver pessoa terrível dentro da igreja. Ok? Que cada um examine a si mesmo. Segundo, os que dão lugar ao diabo serão tomados por ele. Lembre-se disso. Quanto mais lugar ao diabo você dá, mais dele você será posse. Quanto mais lugar ao diabo alguém dá, mais o diabo o controlará. Terceiro, o homem é responsável por suas escolhas diante de Deus. Deus é soberano? Sim. Deus já, de fato, predeterminou todos os acontecimentos? Claro, é o que a Bíblia diz. Aí, ao mesmo tempo, o homem é responsável por suas atitudes? Sim. Essas verdades andam paralelas. Elas não se excluem. Elas são verdades da Bíblia. Deus está no controle de todas as coisas? Sim. É soberano? Sim. Alguma coisa acontece sem o aval dele? Não. Essa é uma verdade. Agora, outra verdade, o homem é responsável pelo que faz? Sim. Ele terá a paga dos seus atos? Sim. Essa é outra verdade. Essas verdades andam paralelamente, elas não se excluem. Então nós sabemos que Deus é soberano, que Deus tem os seus decretos, que os seus planos não serão frustrados, e ao mesmo tempo sabemos que nós somos responsáveis por tudo que fazemos e daremos conta das nossas atitudes. Portanto, não usemos de escapismo para colocar a culpa ou Deus ou no diabo daquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas nossas atitudes e elas serão cobradas. Quarto, Jesus Cristo, e aqui eu acho magnífico, irmãos, Jesus Cristo tem todo o controle em todos os acontecimentos. Jesus Cristo tem todo o controle. Ele estava sendo traído, ao mesmo tempo, ele é Deus soberano. Ele está no controle, ele se entrega àquilo tudo, ele se permite ser traído por amor do seu povo e por fim ser crucificado, mas não quer dizer que ele não tenha controle. Lembra quando os guardas tentaram colocar as mãos nele, e colocando as mãos dele no jardim de Getsemane, Pedro tentou impedir, e Jesus diz assim: Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria a meu pai uma legião de anjos que destruiria todos esses soldados? Eu tenho controle sobre isso. Mas eu quero entregar a minha vida, guarda a espada. Eu quero entregar a minha vida, guarda a espada. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu entrego a minha vida voluntariamente, não porque eu perdi o controle, porque eu quero dar a minha vida. Quando nós somos traídos, quando nós somos perseguidos, quando nós somos prejudicados, ainda assim Deus está no controle. E tudo ocorrerá para o nosso bem. Ainda que as terríveis oposições, perseguições nos alcancem, Deus e seu Filho estão no controle de todas as coisas. E nada nos poderá separar do seu amor.
Quinto e último, devemos confiar no decreto de Deus, mas isso não exclui a prudência. Confiar no decreto de Deus não exclui ser prudente. Ah, Deus cuida de tudo, Deus decide de tudo, então eu vou me entregar a qualquer coisa aqui, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou confiar em qualquer pessoa. Se eu for traído, é porque eu tinha que ser traído mesmo. Deus já decidiu se nós seremos traídos ou não, se seremos perseguidos ou não. Mas não quer dizer que com isso eu tenha que dar chance para isso acontecer. Eu sou responsável diante de Deus. E Deus, no seu plano, inclui a minha responsabilidade ou a falta dela. Portanto, saber que Deus tem o controle de tudo não exclui a responsabilidade, a prudência em nossas atitudes. Sejamos prudentes. Lembra de Jesus? Ele sabia que Judas havia traído e que o plano dele teria sucesso a um primeiro instante. Nem por isso ele jogou abertamente sobre o local que ele deveria passar com os discípulos, porque ele tinha que passar a Páscoa antes de ser entregue. Ele foi prudente. Soberania divina não exclui prudência. Ok? Sejamos prudentes, sabendo que Deus tem um controle de todas as coisas. Se mesmo a nossa prudência, as coisas não saírem como imaginamos, aí nós lembramos sempre, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe de todas as coisas. Tem um controle de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.